Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar desse livro, Memórias do Esquecimento, do Flávio Tavares, e ele é prêmio Jabuti no ano de 2000. Bom, só para vocês terem uma ideia, o José Saramago, prêmio Nobel de Literatura, vai dizer do livro, e está aqui na capa, magistral, simplesmente magistral. Li-o de uma só sentada, sem poder parar. E realmente, o Flávio Tavares, ele é jornalista, então ele tem um poder de síntese incrível e você realmente não consegue parar de ler o livro. Bom, mas antes de tudo, como nós estamos falando de luta, de resistência armada à tirania, nós precisamos contextualizar. Então vamos para 1935, onde o Mao Tse Tung tinha 80 mil homens com o Exército Vermelho que estavam tentando libertar a China. Bom, no final, o Mao Tse Tung tinha 10 mil homens. Agora vamos ver alguns números sobre a ditadura, os membros, os agentes da ditadura. Eram 251 agências e diretorias de inteligência. Ela produziu um arquivo gigantesco e os dossiês do SNI, que era Sistema Nacional de Informação, só na agência central criaram mais de 100 mil ACES, que são como se fossem dossiês. A Escola Nacional de Informações, que tinha como fim facilitar o controle ideológico em parceria com a CIA, estima-se que tenha formado cerca de 2 mil agentes até 1990. Bom, sobre a Guerra do Araguaia. Em abril de 72, as tropas do Exército começaram a chegar na região e a Operação Papagaio contou 3.200 homens, foram 25 mortos oficialmente, mas depois o Major Curió disse que na verdade foram 41 mortos, de um total de 80, mais ou menos, guerrilheiros. Segundo a reportagem do El País, mais de 80 empresas colaboraram com a ditadura militar. Em 1968, os 700 estudantes que eram delegados no terceiro congresso da UNE, em Ibiúna, foram levados para o presídio de Tiradentes, liberados, enquadrados na Lei de Segurança Nacional e depois perseguidos. Bom, então quando a gente está falando de resistência armada, a gente tem que contextualizar e ver bem os números, né? A VAR Palmares, por exemplo, foi a que realizou o assalto mais rendoso dentre todas as ações da guerrilha urbana voltadas para a obtenção de fundos. E o que foi isso? Eles conseguiram um cofre que tinha com dinheiro que tinha sido dado pela Demar de Barros, fruto de corrupção. Esse dado está no livro Brasil Nunca Mais, que foi editado pelo Dom Paulo Evaristo Arns, logo depois, quando acabou a ditadura militar. Bom, nesse livro aqui, Não Basta Dizer Não, a Naomi Klein ela vai falar uma coisa muito interessante. Durante os protestos dos índios Sioux em Standing Rock, quando ia se construir um oleoduto nessa região, ia acabar com a única fonte de água potável, veteranos da Guerra do Vietnã, que haviam jurado proteger e servir a Constituição, quando eles viram os índios pacíficos serem ameaçados pelo exército, eles resolveram ir até o local para, se for necessário, enfrentar, né, o que eles consideraram uma opressão do governo americano. Bom, então quando se fala de luta armada, não eram milhares de pessoas, eram algumas pessoas. Tinham, claro, pessoas que ajudavam, né? Então são números que a gente tem que tentar estudar, tentar contextualizar. Geralmente quem eram essas pessoas? Eram lideranças estudantis que tinham sido criadas naquela ideia de reformas, o Jango ia fazer grandes reformas, então eles tinham sido mobilizados, né, com aquela crença de que o movimento social poderia influenciar, trazer mudanças, e isso tinha acabado em 68. Bom, então é muito importante a gente ver o que estava acontecendo nessa época. Por exemplo, de 1955 até 1975 foi a Guerra do Vietnã, quando mais de 58 mil soldados americanos foram mortos, e esse país produtor de arroz, que era um país pequeno, enfrentou um exército de mais de 500 mil soldados americanos, e eles tinham vencido a guerra, eles estavam vencendo a guerra. Também um momento de luta anti-imperialista, por exemplo, a luta da independência na Argélia. E aí o Frantz Fanon, que é um filósofo argelino, ele vai escrever o livro Os Condenados da Terra, em 67, onde ele vai dizer que existe a violência justa, e o Sartre, por exemplo, escreveu o prefácio. Bom, então o Flávio Tavares vai dizer assim: todos nós queríamos mudar o mundo. O Flávio Tavares nasceu no interior do Rio Grande do Sul, ele foi líder estudantil, e ele disse que eles eram tão empolgados que uma vez ele foi até falar com Getúlio, bateu na porta do Getúlio, e como exigindo coisas, né, como líder estudantil. E depois ele conheceu o Brizola, ele também era bem crítico do Brizola, e depois ele começou a trabalhar no Jornal Nacionalista A Última Hora, que era o único jornal mais ou menos de esquerda,
E eles fizeram, esse jornal fez um grande movimento pela posse do Jango em 61, que foi a campanha da legalidade. Depois o Flávio Tavares vai para Brasília, e quando ele vai ser professor da Universidade de Brasília, ele acaba sendo vetado pela ditadura. Num dos trechos do livro, um prisioneiro que está com ele na cela, que é o chamado físico, depois a gente vai saber a história dele, ele diz assim: você é muito católico, você fala muito em Deus. E aí, realmente, eu acho que é uma das chaves para a gente conseguir entender essa época e também o livro. Por quê? Esse princípio de solidariedade. Eu não posso ser individualista, que remete ao comunismo primitivo do Atos dos Apóstolos, né, onde eles tinham tudo em comum, e que se tinha que, para ser realmente cristão, a sociedade também tinha que ser justa. Nós temos na Colômbia, por exemplo, o padre Camilo Torres, que foi para a Bélgica, conheceu os movimentos sindicalistas e a resistência argelina, e criou essa tese do amor eficaz. Ele acabou coordenando manifestações e atos na Colômbia e se juntou ao Exército de Libertação Nacional e foi assassinado. Logo no início do livro, o Flávio vai nos botar dentro, né, da cela de tortura e vai falar o que é receber 220 volts, né, o gosto de cobre que ele sentia na boca. Ele vai contar o caso, por exemplo, de duas mulheres que elas foram enquadradas simplesmente por serem familiares. Ambas eram acusadas de cumplicidade familiar, um crime não previsto sequer na totalitária Lei de Segurança Nacional, mas constante nos manuais de tortura elaborados pela Escola das Américas, mantida pelo Exército dos Estados Unidos na zona militar do Canal do Panamá. No caso de mulheres, geralmente abriam-lhes as pernas e, num requinte final, metiam o cabo elétrico diretamente na vagina. Uma coisa muito interessante na abordagem do Flávio é que ele não fica só nisso. Então ele vai nos mostrando várias coisas, várias imagens, várias situações que envolvem, né, vários personagens. Então, algumas situações que são assim, beiram o absurdo, beiram o ridículo, né? Por exemplo, ele diz assim: o mais terrível nesses interrogatórios dominados pela irracionalidade é quando se é absolutamente inocente e nem sequer se pode inventar ou fantasiar contando uma mentira verossímil. Conta, por exemplo, um caso quando insistiam com ele que ele era uma pessoa que estava na foto e ele não era essa pessoa. Então, por sorte, ele foi salvo porque chegaram 3 pessoas, ele já estava sendo interrogado e torturado há muito tempo. Ele vai contar, por exemplo, do núcleo de Uberlândia, que eram algumas pessoas que tinham pedido para ele ir lá, estavam muito revoltadas e queriam saber sobre a luta armada. Então ele vai em Minas, ele está em Brasília, ele vai em Minas em 67, conversa com essas pessoas e pede que um instrutor vá lá. Mas elas não têm a mínima noção de luta armada e, na medida em que os interrogatórios vão sendo cada vez mais terríveis, eles acabam confessando um atentado ao presidente, e aquilo sai em todos os jornais. Então ele vai falando, né, que inclusive quando ele é preso, o guarda que estava lá na prisão fica tão assustado, né, com que eles estão recebendo terroristas muito perigosos, e acaba ouvindo um barulho de noite e matando um colega. Então ele tem vários personagens muito interessantes. Por exemplo, o Coronel Elber, que era alguém que tinha lutado na Segunda Guerra Mundial, era um novo treinamento mais profundo que ele tinha recebido dos franceses, e que ele estudava poesia, estudava literatura, então ele tinha um respeito pelo inimigo, que era ele diz que é bem diferente do treinamento depois que os Estados Unidos vai dar, que é um treinamento superficial e todo mundo é comunista. Então quando chega esse coronel na prisão, ele dá para eles um pente, escova, pasta de dentes. E com isso ele se sentiu gente novamente. Ele conta, por exemplo, um momento onde tem 8 pessoas escondidas em Angras dos Reis, num refúgio, e chegam 2 batalhões de fuzileiros, uma esquadra e que cerca a ilha. Esses 2 batalhões começam a brigar entre si e essas 8 pessoas acabam fugindo. Ou seja, é a mesma coisa. A ultradireita dos paraquedistas, que foi no Araguaia, na verdade enfrentou alguns guerrilheiros, 80 guerrilheiros no máximo. Outro aspecto muito interessante que ele comenta é a questão da crueldade que surge no abuso do poder. Quando essa pessoa está totalmente livre para fazer o que ela acha melhor, surge um certo sadismo, né? E também as pessoas ficam muito interessadas em subir na carreira, naquela coisa clandestina, né? Então ele vai dizer assim: nada mais perigoso que o medíocre acata de oportunidades, sejam quais forem, para servir o poder e nele servir-se de mesa farta. Bom, pessoal, recomendo demais. É um livro, como eu digo, tem alguns livros que deveriam ser ensinados nas escolas. O Brasil não merece tudo isso que a gente está vivendo.
esse mundo de mentiras, né, a mentira como método de governo, e eu dedico esse vídeo ao Adriano Diogo, que é aquele deputado do PT. Ele fez a Comissão Estadual da Verdade em São Paulo, onde inclusive se falou do patrocínio, né, de empresas nas torturas. Espero que vocês gostem. Com certeza é um livro difícil, mas o Flávio tem uma linguagem muito agradável e ele consegue fazer a gente andar por vários climas, vários tons. É um livro muito agradável de ler, apesar de ser um tema muito pesado, evidentemente. Deixem aí seus comentários. Um grande abraço e até a próxima.